dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, neste início do mês vocacional. A cada domingo nós somos chamados a rezar, intensificar as nossas orações pelas vocações. Esse chamado que Deus faz a cada homem e a cada mulher. Especificamente nesse ano, a nossa igreja no Brasil está vivenciando o ano vocacional, que tem como tema vocação, graça e missão e o lema Corações Ardentes e Pés a Caminho. Vamos juntos para bem começar o programa de hoje, rezar esta oração. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. A Arquidiocese de Teresina possui a equipe de vocações adultas, que é destinada para acolher e direcionar aquelas pessoas que se sentem chamadas para assumir o ministério ordenado na fase adulta. Vamos entender um pouco mais sobre o trabalho dessa equipe agora nessa entrevista. Nós estamos no bairro Itaperu, hoje com o padre Ayrton Marcos, ele que é pároco aqui da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que compreende o bairro Marfrense, também o Itaperu e outros bairros da região. Mas hoje ele vai conversar conosco sobre uma equipe muito importante que ele coordena a nível de Arquidiocese de Teresina, que é a equipe de vocações adultas, a EVA. Seja bem-vindo, padre Ayrton, é uma alegria contar com o senhor aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, Tarcísio. Minha saudação a todos. Um pouquinho da partilha da nossa experiência de acompanhamento às vocações adultas. Um pouquinho de partilha para você que nos acompanha de casa. Então, padre Ayrton, eu gostaria que o senhor nos colocasse o que é, de fato, uma equipe de vocações adultas. Essa equipe está na nossa arquidiocese como uma resposta que a própria igreja, em vários espaços, tem tentado oferecer para aqueles que buscam a vocação sacerdotal e o serviço à igreja através do sacerdócio ministerial e já estão um pouco além daquilo que nós compreendemos como acompanhamento ou processo de formação convencional. Estão já com experiências e estruturas um pouco mais amadurecidas e até de uma maneira, diríamos, tardia, procuram o acompanhamento para o ministério e para o sacerdócio. Existe algum momento específico, alguma idade que serve como marco para que a pessoa possa ingressar no grupo que é acompanhado pela equipe de vocações adultas? Sim, tanto existe uma idade como outros aspectos dessa dimensão de acompanhamento para a formação sacerdotal de uma vocação adulta, que pode incluir a experiência de trabalho, até mesmo além da idade, a maturidade da própria pessoa, os estudos que ela fez. São, digamos, ao fim, um conjunto de elementos que vão caracterizar essa vocação adulta. A idade é um sinal, mas ao lado dela também tem outros indicativos. Então, padre Ayrton, dentro dessa dinâmica própria do EVA, quais são os outros aspectos que são considerados e como funciona esse acompanhamento que é prestado por vocês? Esse acompanhamento para as vocações adultas, ele é um pouco diferente daquele que nós já conhecemos ou poderíamos chamar de acompanhamento convencional, mas está muito ligado a esse outro processo. Por exemplo, essa própria questão da idade. Um padre, dentro de um processo convencional, a partir dos 25 anos, estaria no ponto de iniciar esse ministério. Essa é a idade para a qual nós consideramos, a partir daí, uma vocação adulta. Um jovem, de modo geral, quando procura o acompanhamento vocacional, ele está dentro de um período escolar que não inclui universidade ou curso superior. Para uma vocação adulta, é justo esse período adiante. Já vem com algum curso superior, inclusive com alguma
profissão já em exercício e já tem aí uma estrutura tanto acadêmica quanto profissional que dá a essa pessoa uma condição de vocação adulta. Um outro elemento, e para nós também muito importante, é esse engajamento ou essa presença junto a uma pastoral ou a uma paróquia. Já tem feita aí uma experiência ou uma caminhada pastoral que dá a essa pessoa ainda essa inquietação e, ao mesmo tempo, essa segurança. Mesmo depois de uma idade ou mesmo depois de um período acadêmico, ainda é desejosa ou busca esse caminho, esse processo sacerdotal para a sua vida. A orientação da equipe vocacional vai partindo justamente daí, da experiência pastoral e também da paróquia de referência. Então, Padre Airton, eu gostaria que o senhor nos colocasse, além desse primeiro contato, quais são as etapas que são esperadas e o resultado no final de todo esse percurso? Tarcísio, um aspecto muito particular desse acompanhamento às vocações adultas é que não há um processo ou um único cronograma. Ele é muito personalizado e, de modo geral, depende da pessoa, como ela chega e da experiência que ela traz. Ela pode, depois de conversar com o padre da sua paróquia de referência, entrar em contato com a equipe de vocações adultas de maneira direta ou através do padre da sua paróquia. A partir daí nós pedimos um pequeno diálogo e também um pequeno relatório da sua vida, da sua caminhada. A equipe faz uma análise ou uma observação dessa carta ou desse texto partilhado sobre a vida dessa pessoa. A partir daí faz encaminhamentos que são simples, mas são muito possíveis para dizer que nem tudo aquilo que nós propomos vai ser para todas as pessoas que nos procuram. Algumas nós encaminhamos a experiência pastoral um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais inserida na própria paróquia. Para alguns a gente ainda propõe outros diálogos, alguns momentos de oração e de espiritualidade, de encontro, de conversação e de entretenimento, até para o maior conhecimento entre esse grupo que, no caso, busca o sacerdócio e o processo formativo. Também nós, ao fim, buscamos, com a aprovação do padre e também a acolhida da paróquia desse candidato, que nós chamamos de vocação adulta, para que esse apoio e esse acompanhamento permaneça depois que ele, se receber a autorização e a permissão para ingressar no seminário, continue apoiado e amparado por sua paróquia e pelo seu pároco. Esse ingresso no seminário ele pode acontecer por um ano de experiência, ou no propedêutico, ou na filosofia, ou dentro do período da teologia. E depois deste primeiro ano de experiência, aí sim, há um ingresso propriamente no processo formativo, onde ele vai cursar aquela etapa, possivelmente na filosofia, que é um período de 3 anos, ou na teologia, que seria mais um período de 4 anos. Ao fim, o que nós esperamos é que essa vocação adulta seja acompanhada de tal forma que, claro, para o serviço da igreja, ela chegue ao sacerdócio, digamos que nas mesmas condições que quaisquer outros, mas sobretudo para o serviço pastoral e evangelizador na nossa arquidiocese. É a experiência que é feita em muitas outras dioceses no Brasil e também no mundo afora. Então, Padre Airton, já chegando próximo ao final da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos colocasse a respeito de quem deseja fazer essa experiência de ser acompanhado pelas vocações adultas, pela equipe de vocações adultas. O que deve fazer? A quem deve procurar? O primeiro passo sempre é muito pessoal. É se firmar nesse desejo de querer servir a igreja, servir a Deus através do ministério sacerdotal, buscar o contato com o padre da paróquia onde o candidato reside. O padre sempre vai ser um contato importante e também um apoio necessário, e através dele chegar até os membros da equipe de vocação adulta, seja pelo contato de WhatsApp, pelo contato telefônico, seja também, se for o caso, uma primeira conversa pessoal. O padre, ao fim da paróquia, o pároco que é apoio, é, sem dúvida, o melhor canal e o melhor meio para essa aproximação entre as vocações adultas e esse acompanhamento que a arquidiocese oferece através dessa equipe que nós chamamos de EVA.
Então, muito obrigado pela acolhida, Padre Ayrton, e o nosso abraço ao senhor e a todos os que fazem essa equipe, que desenvolve esse trabalho tão importante e fundamental para o fortalecimento das vocações sacerdotais em nossa igreja de Teresina. Eu também agradeço, porque todo o espaço e toda a oferta que o programa tem nos dado sempre é em prol e a favor das vocações, como hoje também. A gratidão e o desejo nosso que esse serviço às vocações adultas, que são vocações que crescem no mundo inteiro e também na nossa arquidiocese, permaneça assim, sendo um serviço frutuoso ao encontro de vocações que buscam servir a Deus através da igreja e do ministério sacerdotal. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Exclusivo só na Grandona. Na Imobiliária R3R você encontra opções de casas em todas as zonas de Teresina, com parcelas a partir de R$ 398 e os melhores benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até R$ 55 mil e as menores taxas do mercado. Venha para o Feirão More Bem e conquiste a tão sonhada casa própria. Marque na agenda e não perca esta oportunidade. Por trás de cada sorriso há uma história de dedicação. Enfrentando os desafios do mundo real para realizar meus sonhos. Com você ao meu lado, me apoiando em todos os momentos no desenho da vida, me sinto forte e seguro. Pai, você é o amigo das horas certas e incertas. Sempre. Em qualquer ocasião e com ingredientes certos, é fácil transformar alimentos em felicidade. E melhor que isso, é compartilhar tudo de mais saboroso com quem a gente ama. Qualidade, sabor e carinho. A receita que faz parte da sua vida. Do flocão ao feijão, o toque especial Rio Maria faz a diferença. Tem em casa quem entende desse assunto. Rio Maria Alimentos. Mais qualidade na sua mesa. A Só Móveis é uma loja para você, empreendedor, com tudo para você montar seu próprio negócio. Padarias, supermercados, frigoríficos, restaurantes, com os melhores produtos e equipamentos. Balcões refrigerados, bebedouros industriais, móveis de aço, gôndolas, freezers, fogões industriais e domésticos, churrasqueiras, balanças e muitos produtos para seu negócio. Só Móveis, Rua Riachuelo 153, Centro-Sul de Teresina. Solicite seu orçamento. A Rede Meio Norte realiza uma temporada de reportagens especiais na China. Raniele Veloso embarcou para o país asiático e diariamente fará boletins jornalísticos e reportagens especiais em toda a programação. Pela primeira vez, uma rede regional de televisão terá correspondente no país. Meio Norte na China e no meio do povo. Mais informação para você. Em tuas mãos. E neste primeiro domingo do mês de agosto, especificamente, nós rezamos pelas vocações para o ministério ordenado. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir um pouco mais sobre esse assunto. E neste primeiro domingo de agosto, dedicado às vocações sacerdotais, nós recebemos no programa Em Tuas Mãos, aqui para o quadro Bons Conselhos, o padre Isaías Pereira, que vai falar conosco a respeito desse dom de Deus para a sua igreja, que é o ministério ordenado. Seja bem-vindo, padre Isaías. Obrigado, Tarcísio. É um prazer estar aqui no programa Em Tuas Mãos e poder conversarmos juntos sobre vocação, que é um tema tão próximo de cada um de nós que somos cristãos. Então, padre, a igreja fala muito sobre vocação. E as vocações, elas são entendidas de forma muito específica, cada uma dentro da sua categoria. Então, eu gostaria que o senhor nos colocasse o que é que a igreja entende a respeito de vocação sacerdotal. Bem, em primeiro lugar, é necessário que nós saibamos que vocação é um chamado. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não é vocacionado. Todos nós temos vocação a alguma coisa.
Todo cristão tem vocação a alguma coisa. É Deus quem nos chama. Dentro de tantas vocações universais, como por exemplo a vocação à santidade, a vocação à vida, existem também as vocações específicas, como por exemplo a vocação ao matrimônio e a vocação à vida sacerdotal. Hoje nós vamos falar sobre, exatamente como você falou, a vocação à vida sacerdotal, que é uma vocação específica da igreja. É Deus quem chama homens para estarem à frente da comunidade, à frente da sua igreja, orientando, pastoreando, sendo de fato a presença de Deus, o sinal de Deus no meio da comunidade. Então, Padre Isaías, qual a missão específica do sacerdote? Como reconhecer e vivenciar essa vocação no dia a dia da vida? Em primeiro lugar, entender que dentro dessa vocação ao sacerdócio, nós podemos dizer, existe o sacerdote religioso e existe o sacerdote diocesano. Quem é o sacerdote religioso? É aquele que está inserido em alguma congregação religiosa ou algum instituto religioso. Por exemplo, os franciscanos, os jesuítas, os redentoristas, são sacerdotes também religiosos. A minha vocação é a vocação do padre diocesano. E o que é a vocação do padre diocesano? Primeiro, esse padre ele está ligado a uma diocese, no meu caso, a Arquidiocese de Teresina, e a principal espiritualidade, missão do padre diocesano é ser um pastor para o povo. Ele bebe da espiritualidade do bom pastor. A missão nossa de padres diocesanos é estarmos à frente da comunidade, conduzindo uma comunidade, orientando a comunidade e encaminhando essa comunidade para o reino dos céus. É de fato a missão do bom pastor que guia, que orienta as suas ovelhas no caminho deste mundo. O que difere um padre religioso de um padre diocesano? Geralmente os religiosos eles estão submissos a um superior daquela congregação, daquele instituto, daquela ordem, e os padres diocesanos estão submissos e são colaboradores dos bispos. Então, por exemplo, se o bispo hoje, o arcebispo de Teresina, que é Dom Juarez, ele pensa, não, o padre Isaías agora ele não vai servir nessa comunidade, ele vai servir naquela. O padre diocesano, ele deve obediência ao seu bispo, ele percebe a necessidade da sua igreja e ele se deixa orientar pelo seu superior. Então, nós, bem resumidamente, somos os padres que vivemos, que bebemos da espiritualidade do bom pastor, estamos ligados a uma diocese e devemos obediência a um bispo, que é o nosso superior, que é um sucessor dos apóstolos em nosso meio. Então, Padre Isaías, eu gostaria que o senhor nos colocasse a respeito de como discernir a vocação sacerdotal. A igreja costuma nos dizer que ela nasce do coração de Deus, mas como descobrir aquilo que está oculto no coração de Cristo? Pronto, Tarcísio, isso é uma pergunta muito séria e muito importante para nós, porque a vocação, como você disse, ela está no coração de Deus e ela está no coração da pessoa. Porque Deus ele chama desde o nascimento. Geralmente Deus chama desde o nascimento. Agora, como descobrir isso? Em primeiro lugar, não vamos esperar um evento extraordinário, porque tem muitas pessoas que esperam que a vocação seja, por exemplo, como aconteceu a vocação do profeta Samuel. Você se lembra quando Samuel estava no templo e o sacerdote Eli estava em outro cômodo? Samuel começou a ouvir uma voz que dizia Samuel, Samuel, e com a ajuda do sacerdote Eli, que já era mais experiente, ele descobriu que aquela voz era Deus e de repente Deus começa a falar com Samuel. Esse falar com Samuel é exatamente o despertar vocacional. Deus fala com a gente, mas não vamos esperar que Deus apareça numa luz ou numa visão extraordinária diante de mim e fale comigo, como por exemplo aconteceu a vocação da Virgem Maria, que o anjo apareceu ali diante dela e falou. Nós vamos entender essa vocação, esse chamado, como um despertar que começa no coração. Como é que eu vou entender isso? Principalmente através de uma vida de oração. Eu nunca vou conseguir
muito dificilmente eu vou conseguir fazer um discernimento vocacional se eu não tenho uma vida de oração. É através da minha oração, quando eu vou criando intimidade com Deus, é só a partir daí que eu consigo entender o que Deus quer de mim. E pode ter certeza, se você tem essa intimidade com Deus, você vai ouvir a voz dele da mesma forma que Samuel ouviu, da mesma forma que a Virgem Maria ouviu, da mesma forma que eu ouvi também. Nós vamos ouvir a voz de Deus a partir da intimidade com ele. E aí nós vamos saber o que Deus quer de nós. Será que Deus quer de mim o matrimônio? Será que Deus quer de mim, de fato, o ministério ordenado? Quer que eu seja sacerdote? Tarcísio, teve uma frase que o padre Toni, que era o pároco da minha paróquia, na época, era o padre na paróquia de Fátima, onde eu vivi toda a minha vida ali de igreja, sobretudo no início, quando eu disse para ele que queria ir para o seminário, disse para ele: padre, eu quero fazer a experiência no seminário. Ele disse uma coisa para mim que eu guardo até hoje. Ele disse assim: meu filho, vocação é uma coisa muito séria. Você pode até não seguir o chamado de Deus, pode até não cumprir aquilo que Deus está lhe determinando, mas você nunca vai ser totalmente realizado na sua vida. Então, o discernimento vocacional é isso. Deus lhe chama, ele não lhe obriga. Ele lhe propõe, ele não lhe coage para você fazer o que ele está pedindo. Mas, se você escuta a voz dele, pode ter certeza, o caminho que Deus aponta sempre vai ser o melhor caminho na nossa vida. E para encerrarmos a nossa entrevista, padre, eu gostaria que o senhor colocasse para todos que estão nos acompanhando como discernir esse caminho de maneira prática, no dia a dia da vida, na vida da comunidade, junto aos irmãos, aos amigos, como ir percebendo os sinais desse chamado de Deus. Em primeiro lugar, é muito importante a pessoa que quer fazer um discernimento vocacional, sobretudo para a vida religiosa, que essa pessoa esteja inserida numa comunidade. Porque ali na comunidade é que a vocação brota, é que a vocação surge. Então, no momento em que eu estou inserido na comunidade, eu estou a serviço da minha comunidade, eu tenho uma vida de oração, pode ter certeza que dessa forma você vai ouvir o chamado de Deus. E também tem uma forma muito simples da gente fazer. É conversando com Deus e pedindo para que Ele diga chegar para Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor quer que eu seja padre? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Será que o Senhor quer que eu siga para a vida matrimonial? O que o Senhor quer de mim de fato? Deus, Ele nunca vai, como o Evangelho diz, batei e vos será aberto. Deus, Ele sempre vai estar pronto para atender aquela pessoa que lhe procura de coração sincero. Então, se a gente quer fazer esse discernimento, se nós queremos entender o que Deus quer de nós, é só a gente perguntar para Ele. É a melhor forma, é o melhor caminho de entender a vocação. Então, muito obrigado, Padre Isaías, pela sua disponibilidade, que nós possamos viver esse mês de agosto com o coração aberto ao chamado de Deus e aos sinais que Ele dá para a realização da nossa vocação, que é também, como disse o Padre Isaías, a realização da nossa vida. E confira agora a mensagem do Papa Francisco direcionada aos jovens durante a Jornada Mundial da Juventude, que se encerra hoje em Portugal. Bem-vindos. Bem-vindos e graças por estar aqui. Sede bem-vindos e obrigado por estardes aqui. Fico feliz por vos ver e também por escutar o simpático barulho que fazeis, contagiando-me com a vossa alegria. É bom estarmos juntos em Lisboa, para que fostes chamados por mim, pelo Patriarca, a quem agradeço as suas palavras, pelos vossos bispos, sacerdotes, catequistas e animadores. Agradeçamos-lhes por isso, com uma grande salva de palmas, mas agradeçamos a todos eles e o façamos com um forte aplauso. Mas foi sobretudo Jesus quem vos chamou. Agradeçamos-lhe com outro forte aplauso. Ustedes no están aquí por casualidad. El Señor los llamó. Vós não estáis aqui por acaso. O Senhor chamou-vos não só nestes dias, mas desde o início dos vossos dias. Sim,
Ele chamou-vos pelo nome. A todos. Como diz a palavra de Deus, chamados pelo nome. Tentai imaginar estas 3 palavras escritas em letras grandes e em seguida pensai que estão escritas dentro de vós, nos vossos corações, como que formando o título da vossa vida, o sentido do que sois. Tu és chamado pelo nome. Eu, você, todos. Tu és chamado pelo nome. Eu sou chamado pelo nome. Pensemos nisso. Jesus me chamou pelo meu nome. Uma coisa muito interessante. Deus ama colocar surpresas. Não está programado. O amor de Deus é surpresa. É surpresa. Sempre surpreende. Sempre nos mantém alertas e nos surpreende. Queridos jovens, rapazes e moças, vos convido a pensar que Deus nos ama. Deus nos ama como somos. Não como gostaríamos de ser, ou a sociedade gostaríamos que fosse, mas como somos. Nos chama com os defeitos que temos, com as limitações que temos e com a vontade que temos de seguir adiante na vida. Deus nos chama assim, confia, porque Deus é Pai, e o Pai que nos ama. Isto não é fácil. Temos uma grande ajuda, a Mãe do Senhor. Pensemos a Mãe também. Ela é nossa Mãe. Só isso eu gostaria de dizer. Não tenham medo. Tenham coragem de seguir adiante, sabendo que estamos fortalecidos pelo amor que Deus tem por nós. Deus nos ama, todos. Deus nos ama. Mais forte, que não ouça. Deus nos ama. Deus nos ama, repetem. Obrigado, agradece o Santo Padre. E o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. A Rede Meio Norte realiza uma temporada de reportagens especiais na China. Raniele Veloso embarcou para o país asiático e diariamente fará boletins jornalísticos e reportagens especiais em toda a programação. Pela primeira vez, uma rede regional de televisão terá correspondente no país. Meio Norte na China e no meio do povo. Mais informação para você. O evento mais esperado do ano, Feira More Bem no Centro de Convenções. Assegure as últimas unidades disponíveis no Jardim de Manuela e Residencial Vila Europa. E mais, uma das novidades mais esperadas na melhor região da Zona Norte. Apartamentos com blocos de 6 andares. Área de lazer diferenciada de tudo que você já viu. E o melhor, com uma parcela que cabe no seu bolso. Prepare-se! Europa Incorporadora. Porque sonhar grande faz parte da gente. O Sicoob é uma cooperativa financeira que, além de atuar com todos os produtos e serviços bancários, compartilha o resultado com seus cooperados. Além disso, os recursos administrados circulam na própria região onde a cooperativa está inserida. Conheça o Sicoob e nossos produtos: contas, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos, seguros em geral, consórcios, maquininha de cartão, cobrança bancária, entre outros. Procure uma de nossas agências em Teresina, Timon, Picos ou Floriano, ou abra sua conta através do app Sicoob.
Quando a vida te dá de presente um super pai, é fácil cair na brincadeira. Difícil mesmo é organizar a bagunça. Mas sabe o que é muito fácil? Ter estilo. Presenteie o papai e parcele em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Dia dos Pais Noroeste. Divirta-se com estilo. Noroeste, as lojas que vendem moda. A Enifarma Frei Serafim. Aqui você encontra o menor preço do mercado de medicamentos, dermos e perfumaria. Amplo ambiente climatizado com grande variedade de produtos. Aceitamos todos os cartões e dividimos tudo em até 3 vezes sem juros. Atendimento farmacêuticos, teste de Covid, perfuração de lóbulos, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e outros. Atendimento e preço diferenciado. Peça pelo delivery. 99513-2982. A Enifarma Frei Serafim. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos acompanhar agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Encerrando as visitas episcopais do mês de julho, Dom Juarez visitou mais paróquias da Arquidiocese de Teresina, desta vez da Forania Sul. Vamos conferir. Iniciando pela paróquia São Pedro Apóstolo, localizada no bairro São Pedro, onde tem como pároco o padre Ângelo Marcos. Já no dia 26 de julho, Dom Juarez visitou a paróquia Cristo Rei, que na oportunidade se reuniu com o Conselho Administrativo e Pastoral da Igreja, onde pôde escutar os desafios e os avanços realizados pelos agentes junto à comunidade. Ele comenta com mais detalhes sobre o que foi debatido na reunião. Primeiramente foi realizado o encontro e a escuta com as lideranças, forças vivas, representativas das diversas comunidades, pastorais, movimentos, grupos da igreja aqui na paróquia do Cristo Rei, que é uma paróquia muito viva aqui em Teresina. É uma paróquia que tem toda uma história, que tem tantas luzes, também tem muitos desafios. Mas o que foi interessante agora foi a escutar com que eles falassem a partir da sua situação real, do seu contexto vital e pastoral, sobre as luzes e os desafios, né? A proposta de a gente ser uma igreja evangelizadora e missionária, assumindo para valer, a partir das exortações, da necessidade da igreja, que é chamada a evangelizar nesse mundo, que é um mundo em mudanças. Nós vivemos uma mudança de época, né? Nós vivemos também uma época de mudanças rápidas e profundas, e por isso a mensagem do Evangelho é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, no entanto, para falar para interlocutores que são diferentes. A questão da linguagem hoje, como falar de Cristo, do reino e da salvação para as pessoas numa linguagem que seja acessível a todos, crianças, jovens, adultos, idosos. O pároco, o padre Gilberto, que acompanhou o arcebispo durante a visita episcopal em sua paróquia, relatou sobre como vê a necessidade desse momento de escuta para o bom desenvolvimento da igreja. Melhora no sentido planificado, porque é o bispo que vem em nome do Senhor, em nome da igreja, para nos confirmar na fé. E esta confirmação, ela é importante porque nos traz ânimo, mais confiança em nosso trabalho, em nossa missão. Então, esta confiança é ratificada e confirmada com a presença do bispo. Então, a presença do bispo nos alegra e, ao mesmo tempo, nos fortalece a nossa própria caminhada. Miguel, que esteve presente na reunião, já atua há muitos anos como coordenador administrativo da paróquia. Ele conta o que a presença de Dom Juarez significa para os agentes. Uma bênção, né? É muito importante para a gente cada vez mais rejuvenescer na fé, né? Porque ele traz essa palavra, né? E a gente está precisando realmente de crescer na fé, como ele mesmo falou, juntar todo mundo, dar as mãos e fazer uma catequese realmente. Nós precisamos de fazer essa catequese, tá certo?
Já a fiel Isolda, que serve na igreja na parte da Comissão Paroquial de Pastoral, a CPP, relata como é para ela e para os outros paroquianos receber a visita do arcebispo de Teresina na paróquia. É uma bênção, porque ele é o nosso pastor maior, né, da nossa arquidiocese, e assim com um coração muito tranquilo, muito aberto. A gente ficou muito feliz porque o nosso pastor maior veio acolher os nossos desafios, as nossas luzes, para cada vez melhorar, né, a nossa missão, para que a gente caminhe cada vez mais em unidade, né. Então a gente recebeu assim um coração cheio de alegria, de felicidade, em oração para que essa jornada em que ele vai estar conosco seja bastante abençoada, né? Ele traz, né, os pedidos que a gente o apoie, né, e a gente com todo o amor, todo o carinho, a gente está aqui para realmente reafirmar nossa fé em Jesus e seguir as orientações que nosso pastor maior hoje da Arquidiocese, que é Dom Juarez, está nos trazendo nesse momento. Na ocasião, Dom Juarez celebrou a Santa Missa e realizou o sacramento do Crisma de 51 jovens e adultos da paróquia. Na última semana, do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto, foi realizada a primeira etapa do Retiro do Clero Arquidiocesano no Centro de Treinamento Padre Tony Batista. Este ano, o retiro foi dividido em 2 turmas. A primeira teve seu encerramento na última sexta-feira, dia 4, e nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, inicia a segunda turma. Rezemos então pelos nossos sacerdotes para que bem vivenciem esse momento de espiritualidade. Se a gente chega aqui em Teresina, cada vez eu me surpreendo como a cidade está crescendo. Novos prédios, novos comércios. E como é bonito que a gente se encontra às vezes com famílias, com pessoas que apresentam os filhos que cresceram, se tornaram adolescentes, adultos. Um dia a gente teve a graça de os batizar. Então tudo está crescendo. Assim também o padre, na sua vocação, precisa crescer. Um padre que tem 5 anos, que tem 10 anos, que tem 30, 40 anos, ele precisa ser mais padre, ele precisa ter mais alegria, porque ele foi chamado no meio de tantos para uma missão concreta. E foi chamado por Deus para que ele seja, como homens de Deus, um sinal de esperança para esta comunidade onde ele está atuando. Então isso é a missão que nós temos para ajudar os padres quando a gente anda nesse Brasil, do norte a sul, para pregar retiros. Do Rio Grande do Sul, no ano passado, eu passei no Amazonas, eu passei na Paraíba, em Pernambuco, em tantos lugares já, para ajudar os padres a ter alegria, ter a paixão, entusiasmo, acima de tudo, um profundo amor pela missão que lhes foi confiado. Isso é a missão de um retiro para os padres. O retiro deve ser, de um lado, uma parada para a gente fazer um pouco uma avaliação, uma análise. Será que eu me posso considerar um bom pastor para este povo que me foi confiado? Para isso, a gente precisa sair um pouco, precisa fazer silêncio, precisa se recolher diante do sacrário para escutar a voz de Deus. E isso está acontecendo em cada retiro, e também neste retiro aqui em Teresina. Os padres sempre são os pés e as mãos do bispo. Os padres sem bispo não formam uma igreja, mas o bispo também precisa dos padres.
E por isso é tão importante este momento da convivência, tão bonito com o nosso querido Dom Juarez, que entra na fila no meio de todos e fica na simplicidade dele, que é a grande característica dele, né? Para servir. Porque a nossa missão é sempre aquilo que Jesus nos ensinou quando? Na Quinta-feira Santa, lavar os pés dos discípulos. O pano de fundo, toda a nossa missão deve ser um serviço que devemos prestar para ajudar vocês a crescer na fé. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Vem aí o Festival Teresina Meu Amor, que acontece dos dias 11 a 16 de agosto aqui no Parque Poticabana. Serão as bandas Forró Real, Álvaro Neto, Sara Moraes, Magníficos, Léo Cachorrão, Érica Magalhães, Menino de Barão, Masca, Manu Cantora, Bruna Carla, Luiz Felipe, Márcia Felipe e Vitor Amaral. O Festival Teresina Meu Amor é uma realização da Bis Entretenimento com patrocínio do Governo do Estado através da Sendifol, Coordenadoria Estadual do Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. O que é preconceito? Capacitismo. Homofobia. Racismo. Machismo. Etarismo. Todo tipo de preconceito a gente joga no lixo. Serve e Faz. Movida por pessoas que pegam o que é ruim e jogam fora. A Rede Meio Norte realiza uma temporada de reportagens especiais na China. Raniele Veloso embarcou para o país asiático e diariamente fará boletins jornalísticos e reportagens especiais em toda a programação. Pela primeira vez, uma rede regional de televisão terá correspondente no país. Meio Norte na China e no meio do povo. Mais informação para você. Eu sou o professor Fernando Santos e este é o Minuto Enem. Vamos aqui evidenciar, nesse momento, figuras de linguagem, né? Você sabe que as figuras de linguagem são formas que vão além, né, do sentido literal. E vamos evidenciar aqui o hipérbato, que é uma inversão na ordem dos termos da oração. A ordem direta é a seguinte: sujeito, verbo e complementos. Aí eu escolhi aí os versos iniciais do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Se você puser na ordem direta, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, escutaram o brado retumbante de um povo heróico. Tranquilo? Vamos juntos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro O Novo e Antigo Ministério dos Catequistas, da editora Santuário.
O livro que é apresentado traz um pouco do que encontramos na legislação da Igreja sobre o papel dos leigos e os serviços e ministérios que já exercem ou que podem exercer. Faz sempre um confronto, trazendo a consideração de que o papel do leigo na Igreja seja prevalentemente secular. Isto é, sua primeira missão é empregar as realidades terrestres com a palavra de Deus. Essa pequena obra pretende explorar um pouco da novidade do ministério instituído, sem perder de vista a realidade do ministério já exercido desde o começo. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura. E na última quarta-feira, dia 2 de agosto, foi realizada a 15ª Procissão das Sanfonas. O evento que marca a valorização da cultura nordestina, porque faz memória a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. A concentração começou na Catedral de Nossa Senhora das Dores e por lá estiveram presentes os padres Antônio Cruz e José Neri. Vamos acompanhar. Às vezes, a função de um padre vai muito além de suas responsabilidades na paróquia. Estar presente e vivenciar a cultura da comunidade também é importante para a evangelização. Há 15 anos, na capital teresinense, é realizada a tradicional procissão dos sanfoneiros, que todo ano traz uma temática diferente. Nesta edição, a homenagem foi feita ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, e ao centenário de Carmélia Alves. Desde o início do evento, que o padre Antônio Cruz, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, realiza a bênção desse momento cultural e participa durante o trajeto, representando assim a Igreja Particular de Teresina. O padre fala sobre a importância de participar todos os anos desse momento enquanto presbítero. Eu estou representando os meus irmãos porque todo esse movimento nasceu em torno da Igreja Católica. É Luiz Gonzaga, são os nossos festejos, nossas festas. Então, trazer as sanfonas para dentro da Catedral Metropolitana de Teresina, os bonecos gigantes, essa confluência do sagrado, do popular, do oficial, é tão bonito. E eu estou aqui, olha o meu sorriso. Ele recorda ainda a época em que começou a realizar a bênção dessa procissão dos sanfoneiros. Olha, é a 15ª procissão. Eu participei de todas. Eu sou oficial. Eu fui escolhido pelo grupo, ganhei até o chapéu. Tá certo? Então é o seguinte, é muito bom. Pancada. O padre revela ainda como se sente em sempre poder contribuir com essa manifestação cultural, que é a procissão das sanfonas. É aqui que eu tenho que estar, é aqui. Aqui extravasa o meu coração, a minha alma. É isso, é muito bom. Quem também participou este ano desse momento tradicional foi o padre José Neri, que é vigário da Catedral de Teresina, Nossa Senhora das Dores, onde foi realizada a bênção das sanfonas. O sacerdote conta o porquê de participar desse evento pela primeira vez. Olha, falar em Luiz Gonzaga é cultura para todos nós que povoamos o Nordeste. E aqueles que estão fora daqui também têm essa grata alegria de dizer que é daqui. É a primeira vez que participo por um convite do padre Antônio Cruz e para dizer também que sanfona, forró, chachado e baião, Luiz Gonzaga é cultura. Faz parte do nosso povo, faz parte da nossa história. E como é bom comemorar esse dia com alegria e com grande satisfação no meio do nosso povo. Ele revela ainda como vê a importância da participação da Igreja Particular de Teresina através dos padres em momentos culturais como esse. E aqui nós estamos como que revivendo tudo aquilo que nos faz ser homens da cultura. E quando padres assim se dedicam e decidem a poder fazer parte dessa história, nada melhor do que deixar o seu legado e também olhar para muitos daqueles que, olhando para os simples, que com o sofrimento e alegria nos traz tanto poder viver, nós podemos dizer, é bom.
estar no meio do nosso povo, fazer festa com alegria. A procissão reúne anualmente dezenas de sanfoneiros de todos os locais do Piauí. Rafael, que participou pela primeira vez desse evento, fala sobre como vê a importância da presença da igreja através dos padres em um momento como esse. É sempre um prazer estar fazendo parte dessa orquestra linda aqui, né, que o forró representa. E Gonzaga dispensa comentários, né? Sempre tive o prazer de participar, a curiosidade de participar da orquestra, da procissão das sanfonas, e dessa vez tive o privilégio de estar aqui e estar essa maravilha toda. Então a igreja tem um papel muito importante para que a tradição cultural do Gonzaga continue viva nos corações de muito forrozeiro apaixonado. Quem também falou sobre a importância da participação da igreja em manifestações culturais como essa foi a sanfoneira Écore, que participa há 9 anos da procissão das sanfonas. A religiosidade, ela sempre fez parte da cultura sertaneja. Luiz Gonzaga, ele cantou a religiosidade de diversas formas. Daí Ave Maria sertanejo, né, quando bate, tudo isso faz parte da nossa cultura, né, tudo isso está intrínseco na nossa vida. E hoje a gente está aqui recebendo a bênção, né, hoje que a gente faz anos de saudade de ser Luiz Gonzaga. Ele que faleceu dia 2 de agosto de 89. Então hoje a gente faz essa homenagem para ele, que está lá do céu escutando todo esse sanfoneiro bom tocando para ele. O coordenador da procissão das sanfonas, Wilson Seraine, comenta sobre o motivo de sempre iniciarem esse evento com essa bênção realizada pelos padres. Porque hoje é o dia do falecimento de Luiz Gonzaga, né? E aí quando se fala em falecimento, todo o Brasil faz missa. E a gente resolveu fazer uma festa. Porque até no velório do Luiz Gonzaga tinha muitos sanfoneiros. É uma festa para lembrar a obra de Luiz Gonzaga e para reverenciar o instrumento mais rural do Brasil, que ele dizia que era a sanfona. Então, como é uma procissão, e aí no dia do falecimento, a gente colocou sempre a bênção da procissão pelo Padre Toninho Cruz aqui na Catedral. Desde o início é assim. E já fizemos esse movimento religioso também em torno da obra do Luiz Gonzaga. E ele dizia sempre, a parte musical foi o meu pai, né? A parte religiosa foi minha mãe. Então, nada mais justo do que a gente fazer essa festa religiosa também para ele. E é dessa forma, através da participação ativa da igreja em momentos tradicionais como este, que os padres evangelizam, renovando a fé desses sanfoneiros, além de demonstrar o incentivo à arte local. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Satisfação estar mais uma vez com você, trazendo uma palavra de fé e de vida. Este é o meu filho amado. Nele está meu pleno agrado. Escutai-o. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 12. Celebramos hoje a transfiguração do Senhor. É uma festa muito bonita, a transfiguração do Senhor. A transfiguração do Senhor é o sinal antecipado da sua ressurreição, mas também é a nossa esperança de sermos transfigurados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós celebramos neste domingo, dia do Senhor, 18º domingo do tempo comum, do mês de agosto, o primeiro domingo do mês de agosto, portanto, celebramos o Dia do Padre. E como celebramos o Dia do Padre, é dentro de toda uma dinâmica vocacional. Nós somos chamados pelo Pai para ser pessoas. Nós somos chamados por Cristo Jesus a sermos discípulos pelo nosso batismo. E dentre os batizados, alguns também são chamados para serem ministros ordenados. Por isso, no dia de hoje, dentro do mês vocacional, celebramos o Dia do Padre. Agora, a vocação não é coisa só do padre, não. A vocação é dom de Deus para todas as pessoas. Por isso, nesse ano vocacional, que tem como tema vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, é o lema. Nós somos convidados, você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, a sentir que nós somos todos chamados, neste ano vocacional,
A grande graça que nós pedimos e a reflexão que se aprofunda é para que todos nós nos sintamos corresponsáveis pela missão, portanto, nos sintamos chamados, vocacionados, criar uma cultura vocacional. Vamos acabar com essa história de que vocacionado é o padre, vocacionado é a irmã, é a freira. Não, vocacionados somos todos. E o que marca esta vocação, este chamado de Deus, para nós sermos imagem e semelhança de Cristo, transfigurados como Ele é agora na esperança, mas no futuro, na grande realidade, ressuscitarmos com Ele, o que nos marca é exatamente o nosso batismo. Nesse sentido, todos nós. O Papa Francisco, nesses dias, celebrando a Jornada Mundial da Juventude, lá em Lisboa, esse momento lindo que a Igreja está vivenciando com tantos jovens, ao lado de Cristo, ao redor do Papa, ele disse: a santidade, a participação na vida da Igreja, o chamado para o reino dos céus é de todos. Todos, não somente de alguns privilegiados. Daí, meu irmão, minha irmã, você também é chamado, você também é vocacionado. A você se dirige esta graça da vocação, que é uma graça, mas é também uma missão nossa. Sentindo assim, sigamos nossa missão neste mês de agosto. A cada domingo, vamos celebrar uma vocação específica. Você e eu, nós juntos, corações ardentes, pés a caminho. Que Deus nos abençoe. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que o Senhor da vida continue a chamar homens e mulheres para o serviço em seu reino. Rezemos, portanto, pelas vocações. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo. Vivemos contigo.